Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de História da semana, onde faremos uma rápida revisão do assunto para nos prepararmos para a nossa avaliação do terceiro bimestre, através do nosso desafio Kids. O que nós estudamos em História no livro 3? Nós estudamos sobre os direitos sociais. Nós vimos que os direitos sociais existem para garantir qualidade de vida e dignidade para as pessoas. Vimos que o acesso à saúde, à educação, ao trabalho, que são alguns desses direitos, deve ser destinado a todos, ricos, pobres, brancos, negros, homens e mulheres, para que eles tenham uma vida mais digna. Falamos um pouquinho sobre a educação no Brasil, a educação no passado, a educação no presente, e nós vimos que os padres jesuítas foram os primeiros professores aqui no Brasil. Eles vieram com o objetivo de educar os filhos dos colonos e também de catequizar os índios. E vimos que naquela época a escola era voltada para os meninos. As meninas eram educadas em casa, onde aprendiam os serviços domésticos, arrumar a casa, cozinhar, cuidar de crianças, para que quando elas crescessem fossem excelentes donas de casa. Porém, depois de muita luta, reivindicação, batalha, as mulheres também conquistaram seu espaço na educação e puderam ter acesso à escola, à educação feminina. Falamos um pouquinho sobre a educação indígena e quilombola e vimos que tanto os indígenas quanto os quilombolas lutam para que as escolas públicas sejam colocadas também nas suas terras. Primeiro porque eles enfrentam a dificuldade de terem escolas muito distantes. As crianças ou precisam caminhar muitos quilômetros para chegarem à escola ou deixam de estudar. Tendo a escola em suas próprias terras, eles vão poder ter acesso mais fácil à educação. E ainda vão poder aprender um pouco mais sobre a sua cultura, sobre a sua história, tradições, patrimônio. O objetivo não é segregar, não é separar essas comunidades, mas sim educar, levando em consideração a cultura de cada um deles. Nas escolas indígenas, os professores ensinam tanto a língua portuguesa quanto a língua nativa. Falamos um pouco também sobre a educação especial. A educação especial é voltada para pessoas com necessidades educacionais específicas, pessoas que porventura tenham alguma deficiência física ou intelectual. Essas pessoas também têm direito à educação de qualidade. Algumas crianças têm deficiências em decorrência do nascimento, mas outras por alguma questão acidental, sofreram algum acidente e ficaram com alguma sequela. E essas crianças precisam da ajuda de pessoas para andar, para escrever, para comer. No entanto, elas não estão impedidas de frequentar a escola. Crianças com deficiência física podem frequentar escolas regulares. Para isso, as escolas precisam se adaptar, ter acessibilidade, construir rampas, elevadores, para que essas pessoas possam ter acesso a qualquer parte da escola. Tem também os alunos com deficiência intelectual. Essas pessoas têm uma lógica de raciocínio próprio, elas pensam, estudam e se organizam mentalmente de forma diferente. E existem vários tipos de deficiência intelectual. A criança também pode nascer com alguma deficiência, mas ela pode adquiri-la ao longo da vida. E essas crianças também têm direito à educação, como qualquer uma outra. E tem também os profissionais que ajudam nessa questão da educação especial. São eles os fonoaudiólogos, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, entre outros. Falamos também sobre direito à saúde. É um direito social também, direito à saúde. E quando se fala em direito à saúde, se refere não somente à saúde física, mas também à saúde mental, à saúde emocional e tudo mais. No passado, aqui no Brasil, era possível encontrar pouquíssimos médicos, às vezes nenhum, porque para se estudar medicina eles teriam que estudar na Europa. Aqui no Brasil não tinha faculdade de medicina, então era muito difícil alguém conseguir fazer uma faculdade de medicina. Então o governo não se interessava muito pela questão da saúde.
Atualmente, o atendimento médico e serviço público aqui no Brasil é oferecido por instituições privadas. Mas no passado isso não acontecia. O governo não considerava obrigatório atender pobres, órfãos ou doentes. Então, esses cuidados ficaram a cargo também dos padres jesuítas, que trouxeram para cá as Santas Casas de Misericórdia, que até hoje existem em algumas capitais. Essa é uma das irmandades mais antigas do país. Foi criada também pelos padres jesuítas, no período colonial. Qual era o intuito da Santa Casa de Misericórdia? O intuito era ajudar os pobres, os doentes e os inválidos. Essa irmandade recolhia e criava crianças abandonadas, rezava pelos vivos e pelos mortos e administrava os cemitérios. Como era muito difícil encontrar um médico no Brasil, algumas pessoas faziam trabalho de médico, como as parteiras, que ajudavam as mulheres a terem os bebês, e os barbeiros, que além de fazerem a barba e o cabelo dos homens, eles também desempenhavam o papel de profissionais de saúde. Eles faziam as sangrias, que era para aliviar dores de cabeça, febres e resfriados, extraíam dentes e mais alguma necessidade médica que as pessoas tivessem. Falamos um pouco sobre as epidemias no Brasil. Tivemos várias epidemias aqui no Brasil, como por exemplo a varíola, a tuberculose, a febre amarela e as atuais Zika, dengue, chikungunya, entre outras. Falamos um pouco sobre a revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1763. Ela se tornou a capital do Brasil, Rio de Janeiro, e passou por várias transformações. Ela sofria na época com muitos problemas de saúde pública, muitas epidemias, várias doenças e falta de saneamento. Portanto, foi necessário fazer muitas modificações na capital. No início do século XX foram tomadas medidas com o objetivo de modernizar a cidade do Rio de Janeiro. E então surgiu uma campanha de vacinação contra a varíola. Porém, houve um problema nessa campanha. Os aplicadores da vacina eram considerados muito violentos, as pessoas não foram informadas sobre para que era a vacina, qual era a prevenção, que era importante tomar. Não houve propaganda, então as pessoas ficavam assustadas porque eram obrigadas a se vacinar sem ter sido informada devidamente sobre a campanha. Então isso gerou uma insatisfação muito grande, gerou uma revolta na cidade do Rio de Janeiro, que durou 6 dias e ficou conhecida por Revolta da Vacina. Foram feitas barricadas nas ruas, ocorreram confrontos entre policiais e a população, e no fim das contas a revolta foi reprimida e quase 1.000 pessoas foram presas. De acordo com o médico coordenador dessa campanha, Oswaldo Cruz, ele diz que com o passar do tempo as pessoas perceberam que aquelas pessoas que haviam sido vacinadas não eram contaminadas, o que fez com que elas aceitassem a vacinação e elas mesmas fossem procurar os postos de vacinação. E a varíola deixou então de ser uma ameaça para a população brasileira. E por fim, falamos sobre direito ao trabalho, que também é um direito social. E vimos que o trabalho é muito importante porque supre as necessidades diárias das pessoas. O trabalho, quando é remunerado, a gente chama de essa remuneração de salário, e o ser humano sempre trabalhou, desde a pré-história. Ele já caçava, ele já pescava, ele já fazia pinturas. Isso também era considerado trabalho. Vimos também que por volta de 1900 era permitido no Brasil as crianças trabalharem. Elas trabalhavam em fábricas, ou como engraxates, ou como entregadores, e as fábricas contratavam crianças porque elas tinham mãos pequenas que eram apropriadas para as máquinas e os equipamentos que tinham na fábrica, e também recebiam salários menores do que os dos adultos. Hoje é proibido o trabalho infantil no Brasil.
Falamos sobre a greve dos trabalhadores. Como não existia lei para cobrir o trabalhador, havia muita greve, porque os trabalhadores trabalhavam muitas horas, era uma jornada de trabalho muito longa, recebiam salários baixos, tinham péssimas condições de trabalho e eles faziam greve, que era uma paralisação do trabalho para reivindicar melhores condições de trabalho e melhores salários. Falamos sobre a CLT, que foi a chegada justamente das leis trabalhistas, a consolidação das leis do trabalho, que veio melhorar a vida do trabalhador. E essas leis foram criadas na gestão do presidente Getúlio Vargas. E são as seguintes: demissão por justa causa. O trabalhador só poderia ser demitido por uma causa justa e o empregador deveria comprovar essa falta do empregado, ou poderia ser demitido sem justa causa desde que ele pagasse os benefícios previstos em lei. Uma jornada de trabalho de 8 horas, com algumas exceções, que hoje a lei já permite que o trabalhador tenha uma jornada até 12 horas, mas algumas exceções. Pagamento de adicionais se a pessoa tivesse um trabalho muito perigoso, que é chamado de insalubridade e periculosidade. Garantia de férias, descanso semanal, intervalos e licença maternidade. Esses foram alguns benefícios que a CLT, consolidação das leis do trabalho, permitiram ao trabalhador. Falamos sobre o salário mínimo, que surgiu antes da CLT e é muito importante para o trabalhador, porque é o menor salário mínimo que o patrão pode pagar. E falamos sobre o trabalho feminino. Como vimos anteriormente, durante muito tempo achou-se que a mulher deveria somente trabalhar em casa, cuidando da casa e das crianças. Mas ela lutou também para ter acesso ao mercado de trabalho. E no século XX, as mulheres começaram a trabalhar em fábricas, principalmente por falta de mão de obra suficiente masculina que não tinha e pela necessidade. Algumas eram muito pobres e precisavam ajudar os pais ou os maridos trabalhando fora. Hoje já é normal que homens e mulheres trabalhem fora de casa, mas durante muito tempo não foi assim. Agora a tia vai mostrar para vocês a nossa revisão em folha, que vocês vão responder aí, usando todo o livro 3 para pesquisa, desde o início do livro. Direitos Sociais. Número 1. Explique como era a educação no Brasil colônia. Está bem no início do livro 3. Você vai procurar como era, quem ensinava aqui no Brasil, quem trouxe a escola para cá. Você vai explicar um pouquinho sobre isso. Número 2. O que é educação especial? Também está bem no início do livro. 3. Existem pessoas com necessidades educacionais específicas, pessoas com deficiência física ou intelectual. Elas podem frequentar escolas regulares, mas algumas adaptações são necessárias por parte da escola. Quais são essas adaptações? Você vai dizer o que a escola precisa melhorar para receber essas pessoas que têm algum problema, alguma deficiência física ou intelectual. 4. Por muito tempo no Brasil, a saúde ficou aos cuidados da Santa Casa de Misericórdia. Quais eram as funções dessa irmandade, da Santa Casa de Misericórdia? Acabamos de falar. 5. Explique o que foi a revolta da vacina. Você vai explicar por que houve essa revolta. O que aconteceu para que houvesse uma revolta baseada numa vacinação aqui no Brasil. 6. Cite, ou seja, diga as doenças estudadas, as epidemias aqui no Brasil, e aí você vai escolher uma delas e falar um pouquinho sobre elas. Em que ano surgiu, onde foi a epidemia, quantas pessoas atingiu mais ou menos, vai falar sobre uma dessas epidemias e citar todas que a gente estudou. 7. O que é uma greve? Por que os trabalhadores brasileiros faziam greve? Procura lá no livro onde está falando sobre a greve dos trabalhadores e aí você vai explicar número 7. 8. Pinte somente os direitos garantidos pela CLT, a consolidação das leis do trabalho. Então, aqui tem várias informações e você vai pintar somente aquelas leis que estão nesse documento chamado CLT. Por exemplo, demissão por justa causa, 2 meses de férias por ano,
pagamento de adicionais como insalubridade e periculosidade, jornada de trabalho de 6 horas semanais, jornada de trabalho de 8 horas por dia. Você vai pintar somente o que está na CLT. Pinta o retângulo aí todinho. 9. Faça um comentário sobre o trabalho infantil no Brasil, no passado e atualmente. Então, você vai dizer como era que acontecia no passado com relação ao trabalho infantil e hoje. É permitido trabalhar hoje as crianças? Você vai explicar na 9. E 10. Por muito tempo a mulher ficou restrita ao trabalho doméstico. Por muito tempo se achou que a mulher deveria somente cuidar da casa e dos filhos. Isso começou a mudar no século XX. Onde as mulheres começaram a trabalhar nesse período, no século XX? Em qual local? É somente isso. Desejo que você faça uma ótima pesquisa. Qualquer coisa pode nos procurar que ajudaremos vocês. Um abraço a todos. A gente se encontra então na próxima aula. Tchau!